10 de janeiro de 2015. Entra no ar o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa. Confira o que preparamos para hoje. O Dr. Marcos Tavares Leite inicia 2015 fazendo um alerta aos empresários. Em nosso quadro Pequena Notável, visitamos uma pequena empresa que produz comida saudável. Ainda temos uma visita especial a duas empresárias que analisam 2014 e estão otimistas para 2015. E em nossa sala de visitas, o presidente do Simples, Joseph Cury, entrevista com exclusividade Luiz Arthur Nogueira, editor de economia da Isto é Dinheiro e comentarista econômico da Rádio Bandeirantes. Estamos no ar. Já estamos em meados de janeiro e aqui vai um alerta importante. As empresas que pretendem aderir ao Simples Nacional têm até o dia 30 desse mês para fazer essa adesão. Não atendendo esse prazo de 30 de janeiro, a opção ao Simples só será possível para as empresas já constituídas em 2016. Claro que aquelas que forem sendo instituídas, criadas no curso de 2015, poderão fazer a opção e adesão ao Simples Nacional no momento da sua constituição. Agora aqui, como são poucos dias que nós temos até o prazo final para adesão ao Simples, um alerta é importante. As empresas, antes de fazerem essa adesão, deverão realmente analisar aspectos fiscais, tributários e contábeis para aferir se realmente a adesão ao Simples Nacional é vantajosa. Não são poucos os casos em que as empresas optantes do Simples pagam até maior tributos mais elevados do que as empresas não optantes do Simples. Claro que o Simples gera ainda outras vantagens, principalmente no campo da desburocratização, simplificação na apuração dos impostos na forma de pagamento. Porém, como disse, principalmente naquelas que envolvem prestação de serviços ou exclusivamente prestação de serviços, ou mesmo atividades mistas de indústria, serviço e comércio, deverão verificar se realmente, fazer simulações e entender se realmente é vantajoso do ponto de vista econômico e financeiro a adesão a esse sistema. Veja que são vários os anexos em função de atividades que as empresas exercem e aí, a partir de cada anexo, se definem as alíquotas aplicáveis às atividades das empresas. O SIMP vem trabalhando para que haja uma racionalização, uma revisão e uma simplificação na questão desses anexos tributários, desses anexos que definem as alíquotas aplicáveis às empresas optantes do Simples, para que efetivamente seja ainda mais simplificado e você tenha, portanto, alíquotas definidas para a atividade da indústria, para a atividade do comércio e para o serviço. E não 6 anexos como temos hoje, com várias atividades e muitas vezes uma única empresa está vinculada, tem suas atividades vinculadas a esses vários anexos, o que gera ainda maior burocratização, também aqueles que são optantes do Simples Nacional. Portanto, esse é o nosso serviço, orientar para que você possa ter oportunidade de aderir ao Simples e manter a sua regularidade fiscal e tributária. Da outra ponta, orientar também para analisar se realmente é vantajoso e, do nosso lado, trabalhar para que ainda seja mais simples, mais fácil, mais eficaz a regularidade fiscal, tributária e contábil das empresas, para que realmente todos se mantenham na formalidade e na regularidade. Esse é o nosso trabalho, desejando a todos um feliz 2015. São Paulo, 461 anos. São Paulo completa no dia 25 de janeiro 461 anos. Ao longo desse mês vamos dar dicas de exposições que acontecem na Terra da Garoa e são ótimas opções de passeio. As esculturas hiperrealistas do artista plástico Ron Mueck poderão ser vistas na Pinacoteca do Estado de São Paulo. Podem ser vistas na Pinacoteca do Estado de São Paulo, na região central da cidade, desde 20 de novembro, após uma estada bem-sucedida no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, onde atraíram mais de 230 mil pessoas.
Feitas em fibra de vidro e silicone, as obras de diversas proporções que vão de 65 centímetros a mais de 3 metros impressionam pela quantidade de detalhes. Estão sendo exibidas novas peças, idealizadas entre os anos de 2002 e 2013. Para mais informações, acesse www.pinacoteca.org.br. Há 2 anos, o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa acompanhou o esforço de 2 empresárias que davam início ao seu próprio negócio. Os obstáculos foram muitos: encontrar uma sede, mão de obra qualificada, enfim, o aprendizado foi enorme. 2014 foi um ano bem bacana pra gente. A gente participou tanto da iShow em maio, quanto do Digitalks, que foi em Fortaleza. A gente palestrou, tanto na iShow quanto no Digitalks. A gente cresceu bastante o nosso quadro de funcionários. No começo do ano a gente estava com um quadro bem enxuto e no final do ano a gente está com 7 funcionários. E foi um ano de crescimento, de aprendizado e de reconstrução. Eu acho que a gente tinha um plano na cabeça e a gente repensou esse plano, a gente se adaptou. Eu acho que a vida da empresa é isso, é repensar, é se adaptar, é evoluir com o dia a dia. A empresa trabalha em um setor que, diferentemente do que se viu ao longo do ano passado, não para de crescer. O nosso foco é trabalhar com gestão de dados no ambiente digital. Então, a gente trabalha ajudando empresas na área de comunicação a mensurar as ações de comunicação, se elas estão sendo rentáveis ou não, e também ajudando a e-commerce e empresas que queiram trabalhar no âmbito digital. Então, basicamente, a gente trabalha com algumas ferramentas que captam uma série de dados. Com esses dados em mãos, a gente trabalha ele em busca de informação para gerar insights que possam prover negócios para a empresa. E para 2015, as empresárias estão confiantes e certas que tem muito a crescer. Como será 2015 é uma pergunta difícil de responder, mas também que nos deixa muito esperançoso, porque a gente viu um crescimento muito bom em 2014 e a ideia e todas as projeções para que esse crescimento se firme em 2015. Então, provavelmente daqui a 6 meses, quando a gente voltar a conversar, a gente vai ter ampliado mais ainda o quadro de funcionários, tenha mais clientes, enfim, consiga continuar nessa curva de crescimento bem proveitosa para nós e para a economia digital como um todo. Eu acho que 2015 é um ano de olhar para frente e pensar em mais eventos, em mais funcionários, em mais clientes. Eu acho que é um ano de crescimento. Você sabia? O Dia do Astronauta é comemorado no dia 8 de janeiro, em homenagem à viagem de Marcos Pontes para a Estação Espacial Internacional. O Dia do Astronauta é um dia para celebrar a importância da participação brasileira na ida ao espaço. O brasileiro Marcos Pontes foi o primeiro brasileiro a ir ao espaço após passar por 8 anos de treinamento na Agência Espacial Norte-Americana, a NASA. Essa, você sabia? A capacidade do empresário perceber a oportunidade pode definir o sucesso ou fracasso do seu empreendimento. Foi assim que nasceu nossa pequena empresa de hoje. O empresário percebeu a oportunidade de negócio quando teve de adotar uma dieta mais saudável. Começamos pequenos, focados no delivery, porém com um produto de grande diferencial, que seria focando em pratos que fossem práticos, congelados, porém com muito sabor, com textura e com saudabilidade, né? Utilizando um pouquinho do conceito da cozinha natural, onde a gente usa ingredientes 100% naturais e frescos, sem conservantes ou aditivos, e juntando também o conceito da nutrição funcional,
que é você utilizar alguns ingredientes que tragam um benefício maior ao nosso corpo, né? Hoje a empresa oferece 11 opções de refeições congeladas, que precisam de poucos minutos no micro-ondas para deixá-las prontas para o consumo. Então, nosso processo produtivo a gente utiliza, além de ter recursos humanos bem treinados e com experiência, a gente também investiu em tecnologia de ponta. Isso acaba mantendo a padronização e a qualidade dos nossos produtos. Após a cocção dos pratos, eles são rebaixados para uma temperatura em torno de 5 graus para ficar dentro de uma zona confortável, para não ter riscos de contaminação. Depois disso é feito todo o porcionamento, né, com balanças aferidas para a gente manter sempre a mesma quantidade de produtos em cada prato. Depois de terminado o porcionamento, os pratos são embalados de uma maneira hermética, né, para não ter contato com o mundo fora, né, para manter a higiene. Depois disso ele é colocado numa máquina onde a gente consegue fazer um ultracongelamento. Ou seja, é um congelamento rápido, onde a gente mantém as qualidades, né, e texturas dos ingredientes. Você está assistindo o programa A Hora e a Vez da Pequena Empresa. Entrevista da semana. Todos vocês sabem que quando você entra no avião, o comandante vira e fala: aperte os cintos e boa viagem. E é o que nós desejamos a todos em 2015. Logo em seguida, o comandante vira e fala as condições do voo, o que você deve esperar durante esse voo, turbulência, sem turbulência, etc. Para falar sobre isso, o nosso convidado de hoje é Luiz Arthur Nogueira, que é editor de economia da revista Isto é Dinheiro e é editor de economia da Rádio Bandeirantes. É um prazer tê-lo conosco. Prazer é todo meu. Bom, o que é que você espera de 2015? Turbulência ou não no voo? Olha, é interessante essa pergunta, porque se eu fosse o piloto desse avião, eu diria que turbulência à vista, né? Infelizmente, 2015, ao que tudo indica, será muito parecido com 2014 em relação aos desafios. Economia crescendo pouco, inflação elevada e um primeiro semestre em particular com um forte ajuste fiscal. E não tem jeito, ao que parece, pelo que o governo está sinalizando, um ajuste fiscal vai significar de fato um baixo crescimento econômico. Mas você sabe, doutor Cury, que eu sou um otimista por natureza. Então eu espero sinceramente que a nova equipe tenha competência para executar a missão que a ela foi destinada e, consequentemente, para que no futuro o país possa voltar a crescer. No primeiro momento desse voo, as turbulências serão. Haverá crédito na sua avaliação? Olha, essa é uma boa pergunta. Crédito, na verdade, já vem faltando na economia desde o ano passado, né? Por quê? Porque os bancos estão muito cautelosos. Os bancos estão com medo de que a inadimplência cresça. E por quê? Porque há uma tendência de piora no desemprego. Se as pessoas vão perder o emprego, elas não vão ter condições de pagar o empréstimo que fizeram, a inadimplência vai subir. E o banqueiro sabe como funciona. Ele, na dúvida, não empresta. Com o Banco Central elevando os juros, o cenário para o crédito fica mais difícil ainda, porque os empresários, os consumidores, vão pagar mais caro para obter aquele empréstimo. Então eu diria assim, não devemos contar com uma grande oferta de crédito agora em 2015 para que isso faça com que a economia cresça. Acho que o crescimento terá de vir de outras formas, com outras medidas que o governo poderá anunciar. Bom, o governo diz que o que falta na economia brasileira é um choque de oferta, ou seja, mais produção. Como é que se aumenta a produção sem investimento? E como você acha que o governo vai agir nesse cenário? Olha, eu acho que é impossível você realmente aumentar a produção sem investimento. Por isso que eu colocaria assim como prioridade número 1 do governo, reconquistar a confiança do empresariado. Não tem jeito. O empresário que não está confiante é o empresário que não investe. Então, o ponto número 1 é o governo sinalizar, a partir da nova equipe econômica, de que o ajuste será feito sem exageros
Porque quando a gente fala em ajuste fiscal, basta a gente lembrar da Europa. O que a Europa fez? Exagerou. Mandou todo mundo cortar gasto, elevou impostos e não é à toa que o velho continente continua no buraco. O Brasil não pode repetir o mesmo erro. Quando a gente fala em ajuste fiscal, tem que ser moderado, com inteligência, com medidas pontuais, sem elevar impostos, porque isso só prejudica a economia. Ou seja, se for um ajuste bem feito, eu acho que aos poucos o empresário vai vislumbrando um futuro promissor, o empresário vai ganhando confiança, vai desengavetando seus projetos, consequentemente a produção aumenta e aí sim a gente resolve a questão da oferta. Agora, não é elevando juros e aumentando impostos que a gente vai atingir esse objetivo. Bom, o governo federal, a nova equipe econômica, ela vem dizendo que aumentará impostos. Vai aumentar os impostos sobre combustível, vai aumentar impostos sobre importação, deve haver uma elevação de custo forte de energia elétrica que no ano passado para o setor industrial subiu 41%. Qual é a sua análise desse quadro? Olha, eu lamento que a solução mais fácil, que é aumentar impostos, seja a prioridade. Eu acho que um ajuste fiscal, o pressuposto dele é, primeiro, cortar gastos. E é uma coisa que o governo tem muita dificuldade de fazer. É engraçado, né? O governo sabe arrecadar muito bem, gasta demais, mais do que arrecada, inclusive, só que chegou uma hora em que a tesoura deveria ser a prioridade. O governo deveria buscar formas de enxugar os seus gastos. Como ele vê muita dificuldade disso, o que ele faz? O que é mais cômodo? Eleva impostos. Isso não é inteligente. Na verdade, o governo deveria fazer um plano econômico de médio e longo prazo, de tal forma que a economia brasileira voltasse a crescer e o simples crescimento econômico elevaria a arrecadação do governo. Claro. Essa é a forma inteligente. Agora, a economia não está crescendo nada, próximo de zero. O governo vem e eleva impostos, qual é a perspectiva econômica? Nenhuma. O empresário vai se assustar, o consumidor vai ficar também assustado, consumidor com receio não consome, empresário com receio não investe, a economia não anda. O mercado interno vai sofrer fortemente com essas medidas de ajuste, não vai? Vai. Bom, se o mercado interno sofre, e nós vamos ter um aumento de desemprego, quer dizer, existe a sinalização que isso possa ocorrer, nós teremos dificuldade de crédito, dificuldade de emprego, dificuldade de pagamento, inadimplência, que naturalmente vai aumentar. Não é a encruzilhada para a recessão ao invés do crescimento? É, por isso que eu digo, se for feito tudo isso de forma exagerada, é o caminho certo para a recessão, é o caminho europeu. Esse caminho não nos interessa. O governo tem que fazer essas medidas de forma pontual, com cautela, dando sinalizações, por exemplo, vamos imaginar que um aumento de impostos. Não é o ideal, mas vamos imaginar que fosse algo inevitável. O governo deveria sinalizar que seria durante um período X. Cumprir o prometido, cumprir a regra, o que nem sempre acontece, de tal forma que lá na frente o empresário tivesse a sinalização de que a carga tributária voltaria a ser o que era antes. Então, de repente, todo mundo até aceitaria 6 meses de muito sacrifício, você colocaria a casa em ordem nesse primeiro semestre, de tal forma que você teria a perspectiva de um segundo semestre promissor. Basta a gente lembrar o que aconteceu em 2003. Em 2003, o que aconteceu? O então presidente Lula venceu a eleição em 2002. Naquela ocasião, o dólar disparou, bateu a R$4. Mercado financeiro em pânico, o empresário retraído. Veio a equipe econômica na época de Antônio Palocci e também de Henrique Meirelles. Eles fizeram um forte ajuste fiscal e monetário, rápido, pontual, com credibilidade. No segundo semestre de 2003, o Brasil já estava crescendo num ritmo anualizado de 4%. Acho que essa equipe agora, se tiver competência, vai fazer o mesmo. Agora, com cautela, nada com exagero vai fazer bem para a economia. Energia elétrica é um insumo básico e é infraestrutura do país. Como é que você vê isso nesse ano, nesse voo de 2015? Olha, a energia elétrica, infelizmente, essa é uma má notícia líquida e certa. Vai ficar mais cara a energia elétrica neste ano. Por quê? Porque nos últimos anos a gente teve, de fato, um problema de falta de chuvas. O governo acionou as usinas térmicas, que são mais caras e mais poluentes, e essa conta, por contrato, as distribuidoras podem passar para nós, consumidores residenciais e industriais. Então isso é líquido e certo, a energia vai ficar mais cara. O que mostra que o governo acabou fazendo de forma um pouco atabalhoada a questão da redução da energia 2 anos atrás. Não deu certo.
foi um momento infeliz, foi mal comunicado para o mercado. É claro que todo mundo é a favor de uma queda de energia, só que o momento foi infeliz e a forma da execução foi uma tragédia. E aí deu azar, não choveu, faltou energia gerada por usina hidrelétrica, o governo acionou as térmicas e agora, em 2015 e mais, em 2016, nós também pagaremos essa conta mais alta. Comenta-se que a elevação do preço da energia deve ser o dobro da inflação no mínimo. Esse cálculo é aproximado. Perfeito, eu diria no mínimo mesmo, porque olha, o mercado projeta agora em 2013 uma inflação oficial de 6,5%, que é no teto da meta, no limite. A energia vai subir no mínimo 13%, então é no mínimo o dobro mesmo. Eu não vou me surpreender se ao longo do ano o governo der mais ajustes no preço da energia. Qual é o problema? O problema é que a inflação já está no limite, no teto da meta. Se exagerar também na alta da energia elétrica, perde o controle da inflação. E aí o Banco Central vai querer usar o remédio amargo, alta de juros. De novo, se exagerar no remédio, mata o paciente, que é a economia. Esse é o perigo, é exagerar no remédio e você matar o paciente. A diferença da dose do veneno e do remédio é o tamanho da dosagem, é Exatamente. Isso? Bom, como é que você vê o produto importado? Parece que o dólar, um câmbio, né, deve continuar em elevação, tanto o dólar como o euro. Como é que você vê isso na economia? Olha, se a gente olhar sobre esse aspecto, o dólar mais caro aqui no Brasil, ele é uma boa notícia porque ele inibe a importação e, de alguma forma, estimula a exportação. Sobre esse ponto de vista, eu acho que é uma boa notícia, até porque acho que a gente tem um mercado interno muito robusto, apesar do crescimento não ser o ideal, a gente tem um mercado interno aqui que ninguém ignora, né? Então as grandes empresas multinacionais estão aqui no Brasil. Elas sabem que elas precisam jogar o jogo aqui se elas quiserem sobreviver no mundo globalizado. Agora, não dá para a gente abrir o nosso mercado, inundar de produtos importados e matar a nossa indústria. Por isso que o câmbio, quando era muito valorizado, chegou a o dólar valendo R$ 1,50, matou a nossa indústria. Porque os produtos chineses, inclusive com um câmbio manipulado lá na China, invadiram e mataram alguns segmentos industriais. Com o dólar agora ficando mais caro, se aproximando de um patamar de R$ 3,00, isso é bom para a nossa indústria, porque pelo menos dá um colchão de proteção. Agora, claro, o governo, principalmente o Banco Central, vai lidar com isso com cautela, porque também não adianta o dólar explodir, da noite para o dia chegar a R$ 4,00, porque num primeiro momento, em vez de ajudar a indústria, acaba gerando inflação, que é ruim para todo mundo. E lembrando que uma parte da nossa indústria se acostumou a importar insumos importados, trazer de fora. Né, insumos importados. Então, se o dólar sobe demais da noite para o dia, é custo para a nossa indústria. Então, de novo, tudo que é feito com cautela, acho que uma desvalorização gradual, com menos intervenção do Banco Central, ela é bem-vinda para a indústria. Nesse cenário todo, você acredita que as medidas da equipe econômica, nos primeiros 6 meses, serão recessivas? Serão recessivas, mas, de novo, com uma boa dosagem, elas podem significar uma sinalização positiva. Eu, Dr. Cury, sinceramente, acho que a equipe ela é muito competente, olhando do ponto de vista técnico. Joaquim Levy, Nelson Barbosa e Alexandre Tombini. É um trio que tem competência. A pergunta número 1 que eu faço, a presidente Dilma Rousseff vai deixar a equipe trabalhar? Vai dar o mínimo de autonomia? Eu diria que é fundamental. Com autonomia, eu acho que essa equipe tem capacidade de fazer a dosagem certa, ainda que seja um ajuste recessivo no primeiro momento, daria uma sinalização positiva para que a partir do segundo semestre a economia volte a crescer. Eu confio muito nisso, eu sou otimista e eu acho que eles têm competência técnica para fazer o Brasil voltar a crescer a partir do segundo semestre deste ano. O que é uma boa notícia. Eu acho. Ou seja, teremos turbulência no início do voo, mas na hora da aterrissagem será um pouso tranquilo. Exatamente, é a minha esperança. Agora, tem um componente que eu ainda não mencionei aqui, que é o mundo. O Brasil não é uma ilha. Se o mundo atrapalhar demais o Brasil, passa a ser um problema. E quais são as bombas que o mundo pode explodir rapidamente? China desacelerando, Japão em recessão, Europa estagnada e nosso vizinho Argentina em crise. São problemas grandes. Qual é a nossa esperança? A economia americana voltando a decolar. Eu confio que a maior economia do mundo possa crescer e que o Brasil possa voltar a exportar para essa economia.
Nós agradecemos muito a sua participação. Nós chegamos ao final do tempo. Eu pediria as suas considerações finais. Olha, eu colocaria aqui como considerações finais uma mensagem de otimismo, deixando claro que o primeiro semestre vai ser difícil, mas eu acho também, Dr. Cury, que a economia é feita por nós, consumidores e empresários. Se nós acreditarmos no Brasil, porque eu acho que o Brasil é maior do que qualquer governo. Acho que o governo pode ajudar, pode atrapalhar, claro, mas nós individualmente, tanto quanto consumidores quanto empresários, nós podemos fazer a diferença. Então, embora o cenário seja nebuloso, eu acho que o empresário competente, que tiver ousadia, que souber aproveitar as oportunidades no período de crise, inclusive para ganhar a fatia de mercado do concorrente, vai se dar bem. E a lição que ficou em 2009 é que quem exagerou e pisou muito no freio, quando veio 2010 o forte crescimento, perdeu o mercado. Então, eu deixaria como mensagem um pouquinho de otimismo, vamos acreditar na competência da nova equipe econômica e quem sabe a gente possa estar no final deste ano comemorando uma retomada de crescimento econômico. Luiz Arthur Nogueira, queremos agradecer muito a sua participação e, como vocês viram, ele acredita que o avião não vai cair. O avião vai continuar em voo, com turbulências, mas que no final deste ano será melhor do que esse início. A você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!